Uma boa noite, irmãos e irmãs. Cristo, Rei do Universo, é o Cristo que está num contexto dessa semana, do dia 20, o Dia da Consciência Negra, o Dia da Luta pela Igualdade. O domingo que antecede a Marcha das Mulheres Negras aqui em Brasília, com mulheres vindo de todo o país. Reivindicar a sua dignidade, o seu direito e reivindicar, acima de todas as coisas, a sua visibilidade na sociedade brasileira. O Rei do Universo, presumivelmente, era negro, palestino, carpinteiro, do qual nós, aqui a sua igreja reunida, tentamos nos conformar como sendo o seu corpo vivo, presente na história que nós estamos. O resgate da dignidade humana está exatamente no reinado de Cristo. E se nós conseguirmos perceber nas boas novas que o Evangelho nos propõe, a forma com que ele nos traz, o anúncio de que homens e mulheres são iguais, independente de raça, de gênero, de condição social. Para Deus não há discriminação em hipótese nenhuma. Então o sermão é o rei que concilia e reconcilia, é o rei que ilumina e faz o povo viver de novo. E nesse domingo, concluímos o ano litúrgico celebrando o Cristo Rei. O Cristo Rei do Universo. Mas antes de refletirmos sobre as Escrituras, precisamos entender por que esta celebração existe e como ela se tornou parte da nossa tradição cristã, da nossa tradição presbiteriana e da nossa tradição reformada. A festa de Cristo Rei nasceu e completa agora, dia 11 de dezembro, 100 anos. Nasceu exatamente no dia em que minha irmã, a minha quarta irmã, nasceu, dia 11 de dezembro, e a mãe da Cristina. Então, completa 100 anos, e ela foi escrita por um Papa católico, chamado Pio XI, na encíclica chamada As Primeiras, que ele escreve em 1925. As Quais Primas. A Europa vivia, nesse período, traumatizada pela Primeira Guerra Mundial e assistia ao surgimento de regimes totalitários, prometiam salvação por meio de força da nação e de raça. Líderes políticos se apresentavam como redentores seculares, oferecendo medo como método de governo. E neste ambiente de poderes que se exaltavam como absolutos, a Igreja respondeu com uma afirmação profundamente bíblica, que nenhum império é eterno, nenhum governante salva, nenhum projeto humano é o centro da história. O único rei é Cristo. E o seu trono é a cruz. Nós, os presbiterianos e reformados, recebemos essa celebração como uma exaltação triunfalista.
mas como uma confissão cristológica. Não proclamamos um Cristo de pompa e poder, mas o Cristo que reina e que reina servindo. O Cristo que governa pela justiça, pela reconciliação e pela ressurreição. Para nós, Cristo reina porque dá vida e porque ressuscita, inaugurando a nova criação de Deus. Seu reinado é presente, pois já transforma vidas, como tem transformado as nossas vidas, e também transforma as estruturas. Transforma as estruturas que não dão a vida. E é de futuro. Aponta para o futuro. Aponta para a plenitude que virá. Esse é o reinado de Cristo. E é o seguinte, e é com o seguinte olhar que nos aproximamos das leituras de hoje. Cristo é rei. Cristo é o rei que reúne os dispersos. Ilumina os que caminham nas sombras, sustenta em meio do caos, reconcilia consigo todas as coisas e vai viver de novo pela força do que? Da ressurreição, da sua ressurreição. Com essa leitura, com esses óculos, com essa forma de ver, eu denominei 5 janelas se abrem na leitura litúrgica do nosso domingo do Cristo é Rei. A primeira janela que se abre em Jeremias, o profeta denuncia as lideranças que dispersam o povo, que ferem o povo, e diz: ai dos pastores que destroem e dispersam o rebanho do meu pasto. No capítulo 23, no versículo 1 de Jeremias. Não é somente incompetência administrativa, mas infidelidade espiritual. Aqueles que deveriam cuidar tornam-se causa do sofrimento. Em meio a esse cenário, Deus anuncia algo novo. Eu mesmo reunirei o resto do meu rebanho e o que? Levantarei um rei justo. Em Jeremias capítulo 23, versículos 3 a 5. Esse rei governa com sabedoria, cuidado e justiça. Ele reúne o que a violência, o egoísmo e o abandono partiram. Essa promessa ganha corpo no Cristo que encontramos no Evangelho. Aquele que reunia pecadores, restaurava vidas quebradas e devolvia a dignidade àqueles que eram esquecidos. E também hoje, ele reúne os dispersos do nosso tempo. Famílias que são fragmentadas. Jovens consumidos pela ansiedade, povos empurrados a margens e comunidades feridas por divisões. Cristo é rei, é o pastor que compõe, recompõe, restaura e cura. E nos chama a participar, nos convoca a participar desta reconciliação e a participar principalmente do cuidado com a vida do povo. A segunda janela que se abre-se no canto de Zacarias, que está reproduzido no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, falando de João Batista. Ele proclama: o Senhor visitou e redimiu o seu povo. E anuncia que o sol nascente nos visitará para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte. No vocabulário bíblico, visitar significa descer à dor e agir em favor da vida. É intervenção misericordiosa.
Zacarias vê Cristo como esta aurora que toca a escuridão humana e abre caminhos onde havia medo, confusão e esgotamento. O Evangelho de Lucas reforça isso ao mostrar Jesus entrando nas casas, tocando os filhos, escutando os invisíveis e anunciando a paz aos que vivem sobre fardos pesados. Esse é o estilo do reino: luz que se aproxima, presença que transforma, graça que inaugura os horizontes. E aí nós vemos a terceira janela que se abre, no Salmo 46, que descreve um mundo abalado, ainda que a terra trema, ainda que as águas rujam, no Salmo 46, versículo 2 e 3. É impossível não enxergar nossa própria época nesta imagem. Vivemos sob impactos ambientais graves, cercados de violência, cercados por violências repetidas, feridos por polarizações que dividem famílias, comunidades, desmontas famílias inseguras diante das crises econômicas, expostas à desinformação constante e afetadas por ansiedades que crescem como sintoma coletivo. Mas o Salmo proclama: Deus está no meio dela e ela não será abalada. A presença de Deus define o reinado de Cristo. Ele está no meio dos que sofrem, no meio dos que choram, no meio das injustiças, no meio das dúvidas. Lucas retrata constantemente um Jesus que coloca no centro do sofrimento humano, no meio dos doentes, dos pecadores, dos aflitos e, finalmente, no meio dos crucificados nessa sociedade, dos rejeitados. Essa presença não elimina o caos, mas oferece uma coragem, uma firmeza e uma esperança realista. O reinado de Cristo não nos retira do mundo, mas nos permite atravessá-lo com fé e resistir com esperança e com coragem. A quarta janela que se abre é a janela que se abre na palavra de Paulo à igreja de apresenta o auge da reflexão e é um hino cristológico. Isto é, qual é a importância de Cristo? A importância de Cristo ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo encontra nele sua consistência. Cristo não é um mero guia moral, não é um guru. Ele é o fundamento da criação, o centro da história, o eixo da existência. E o texto culmina em Colossenses. Por meio dele, Deus reconciliou consigo todas as coisas, fazendo a paz pelo seu sangue na cruz. O reino se revela como reconciliação e Cristo vem então curando as feridas internas, restaurando as relações quebradas e demonstra que a injustiça, ela é estruturada. Ele aproxima os distantes e renova até a nossa relação com a criação ferida. Em tempos em que a destruição, a devastação, a desigualdade, a discriminação crescente, essa palavra é uma palavra crucial, que Cristo reina reconstruindo ponte onde o ódio ergue os muros e nos chama a participar dessa obra,
vivendo desde agora sinais da nova criação inaugurada por sua ressurreição. A quinta e última janela se abre aonde? No Evangelho de Lucas, no anúncio das boas novas. Ali nós chegamos ao centro da celebração. Jesus está na cruz, entre dois condenados. O letreiro diz: esse é o Rei dos Judeus. Para os poderosos, era zombaria. Para Lucas, é revelação. A cruz é o trono do verdadeiro rei. Enquanto alguns zombavam, um dos crucificados faz um pedido simples e profundo: lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E Jesus responde com uma palavra que atravessa séculos: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje marca todo o Evangelho de Lucas. Hoje a Escritura se cumpre. Hoje a salvação entra na casa. Hoje o reino se revela. O reino não é apenas o futuro. É o presente que transforma. E é a ressurreição que dá sentido a esse momento, a esse hoje. A vitória de Cristo não está em descer da cruz, mas em viver além dela. É da ressurreição que brota o poder que faz viver de novo. A ressurreição é a força renovadora que inaugura o reino e sustenta a nossa esperança. Diante desse rei crucificado e ressurreto, somos chamados a viver a fé como resposta concreta. Hoje buscar a reconciliação com Deus. Hoje perdoar. Hoje enfrentar o medo. Hoje levantar quem caiu. Hoje ser comunidade que acolhe os dispersos. Hoje iluminar os que caminham nas sombras. Hoje resistir com esperança diante das complexidades do nosso tempo. Cada cristão é convidado a participar da reconciliação que Cristo realiza. Reconciliação com Deus, com o próximo, com a sua própria história e com a criação ferida que aguarda ansiosamente o nosso cuidado. Cristo é Rei que reúne os dispersos, ilumina os que caminham na escuridão, sustentam em meio ao caos, reconcilia todas as coisas e inaugura a vida nova da ressurreição. Seu trono é a cruz, seu poder é o amor. Sua vitória é a vida que vence a morte. Seu reino transforma tudo ao seu toque. E a ele pertence a glória, a esperança e a paz, hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.